Coletiva completa de Mano Menezes do Corinthians, confira. Vendo de cima, pela televisão, pode parecer desorganização da equipe, mas na verdade são erros individuais em alguns momentos da jogada ali no último passe, no penúltimo passe. Queria saber se você concorda e se você concorda, você acha que dá para resolver isso em 12 jogos. Obrigado. Boa noite a todos. Você viu de dentro do campo, você jogou de 5, de 9 ou de 10? Eu estava atrás do gol, é a linha horizontal, eu quero dizer. É brincadeira só. Mas eu jogo de 5 se precisar também. Tá bom. Gente, o futebol é bem complexo, né? Ele exige uma série de fundamentos e um deles é a tomada de decisão. Mas para você tomar uma decisão boa, também tem outros quesitos importantes. É posicionar corpo para dominar bem a bola, né? Porque isso te apressa, te dá uma condição de logo no segundo toque já você passar bem. Às vezes com um toque só, porque a marcação do adversário está próximo. Mais ainda você tem que estar já com uma visão do lado, que se chama visão periférica, e exige cada vez mais o bom posicionamento e perfilamento do corpo. Então é uma série de coisas que não dá para simplificar. O jogador falhou, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Então vamos falar de questões gerais, que sempre eu acho que é mais importante de tudo. A partir do momento que a gente tiver uma condição melhor da preparação do atleta como um todo, eu tenho certeza que eles vão ter menos erros, esses relatados por ti, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça num curto espaço de tempo, porque eu acho que eles têm qualidade, eles têm demonstrado isso no dia a dia do trabalho e, acima de tudo, têm muita disposição para trabalhar. Então, acho que logo aí, daqui a pouquinho, já veremos menos erros desses, teremos uma condição melhor de construção de jogada. Mas eu não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate, mas saio satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. Acho que isso é o que nós levamos de mais positivo hoje, né? Tivemos melhores posicionados. Na parte defensiva, eu diria que já bem melhor posicionado. Enfrentamos uma equipe que tem uma variação de jogadas e uma qualidade de criação altíssima, né? Você sempre pode esperar alguma coisa diferente quando cai no pé de muitos jogadores que estavam do lado do nosso adversário. Então a equipe se portou já, na minha avaliação, mais estruturada nesse aspecto, proporcionou menos oportunidades. E a partir daí você vai ganhando um pouco mais de confiança, você não vai sofrendo tanto a cada ataque do adversário. É uma série de coisas que nós temos que caminhar para que nós estejamos aí num curto espaço de tempo, numa condição melhor, mas o caminho é esse. Mano, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse a substituição no intervalo do Renato Augusto. Ele não volta para o segundo tempo, se aconteceu alguma coisa com o camisa 8, porque a mudança logo no intervalo. E você falou sobre algumas mudanças já que você percebeu. Você terá uma pausa aí de alguns dias por conta da data FIFA. O que você mais planeja, pretende fazer para mudar o Corinthians que ainda não te agrada? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Troquei Renato no intervalo porque sentiu um desconforto na panturrilha. Foi a mesma situação que nos obrigou à alteração de Bruno Mendes, já no primeiro tempo, uma pequena contratura e numa disputa de bola, até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele, não conseguia mais andar. Moscardo também,
correu muito, né? Então teve um iniciozinho aí de desgaste físico mesmo, com o primeiro sintoma de cãibra. E aí as outras alterações foram alterações mais voltadas para a parte necessária para buscarmos um empate no jogo. Tínhamos outros planos para o intervalo, eu provavelmente mexeria na equipe também, mas com a saída do Renato, que foi uma surpresa para a gente, já me obrigou a segurar um pouquinho mais para a gente. Já era a segunda alteração na equipe, né? Em 45 minutos. Então segurei um pouco, porque você tem risco, você tinha jogadores como o Fábio Santos, que tinha uma possibilidade grande de não terminar. Então fomos segurando um pouquinho para não se precipitar, mas as duas iniciais foram por lesão. Mano, aqui tudo bem? Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse como foi voltar aqui para Itaquera, dessa vez como treinador do Corinthians. A equipe não perde há 13 jogos aqui dentro, a última derrota foi em julho, nós já estamos em outubro. Foi Itaquera que levou o Corinthians, por exemplo, ajudou muito até aí a semifinal da Copa do Brasil, passando por Remo, Atlético Mineiro, América, levando vantagem para o Morumbi, 3 vitórias na Sul-Americana, enfim, a única que não conseguiu levar alguma coisa lá para Fortaleza não deu. Mas como foi para você voltar aqui nesse ambiente? Claro que a derrota, o empate não era o ideal, mas saber que aqui pelo menos o time há 13 jogos segue pontuando ou vencendo ou empatando. Bom, a casa do Corinthians sempre foi algo muito forte, né? Muito forte para a equipe, muito forte para todo mundo em termos de sentimento. É muito bom você ter o torcedor da maneira como o torcedor do Corinthians torce para a equipe. No momento de dificuldade, de novo, foi possível ver, né? Aumenta o volume, se coloca mais ao lado da equipe. Isso cria uma força extra para nós superarmos sempre os adversários que temos pela frente aqui. Então não é à toa esse aproveitamento que se tem aqui, e cada vez mais temos que parabenizar esse comportamento do torcedor do Corinthians, porque ele é único, certamente ele é único. Então vamos ir ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento. Eu acho que hoje algumas coisas ele deve ter gostado do que viu, né? Acho que a equipe competiu bastante, competiu mais ainda no segundo tempo, no momento mais difícil do jogo. Então, é essa identidade, torcida, time, que a gente quer a curto prazo, porque aí ele empurra mais a equipe ainda, nós nos sentimos mais confiantes, mesmo com dificuldades, para superar os adversários que temos pela frente. Mano, boa noite. Na sua última entrevista coletiva, você disse que escalou o Corinthians contra o Fortaleza, levando muito em conta o desempenho do Corinthians naquela competição, respeitando os jogadores que levaram o Corinthians até aquela semifinal. Hoje, a sua escalação passa mais pelo quê? Já é um time mais com a cara do Mano Menezes que vai disputar essa reta final de Brasileirão? Não, eu acho um pouco cedo para falar sobre a maneira como vamos nos encaminhar até o final da temporada, né? Vamos respeitar rendimento, e o rendimento vai ser respeitado a partir da minha chegada. Não posso considerar tantas questões anteriores, porque não sei o que era pedido para a equipe, são metodologias diferentes, são conceitos diferentes. Então, à medida em que eu vou pedindo e vou vendo a reação dos jogadores em cima dessas solicitações, vai valer isso que a gente vai decidir para a equipe. Mas eu gosto mais de uma equipe mais competitiva, como nós vimos na segunda parte, porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos faça ser diferentes ou melhores do que os demais nesses aspectos. Manu, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Intensidade, né, é uma palavra muito usada hoje em dia. Eu queria te perguntar em cima de 2 jogadores, que talvez sejam os jogadores com mais qualidade que você tem em mãos, Renato Augusto e Matias Rojas. Como fazer com que esses 2 jogadores te entregam uma intensidade com que o futebol brasileiro pede hoje para tê-los no time titular atuando juntos, mano?
Bom, primeiro vou falar um pouquinho mais, de forma mais abrangente, sobre intensidade. Tá? Vou repetir, porque já falei, eu acho, semana passada alguma coisa sobre isso, ou essa semana ainda. Então vamos falar. Intensidade não é só correr bastante, disputar bastante, brigar bastante pela bola. Um meia, como são os dois que tu citaste, não tem essa característica de disputar a bola como tem os volantes, como tem os jogadores de defesa. Mas eles têm outras atribuições que são importantes para a equipe. É nessas que eles têm que ser intensos. É quando a bola chega neles que eles têm que ser decisivos para uma assistência, para uma armação de jogada, para a definição do jogo, porque a eles é dado essa função. Se eles fizerem isso, eles são intensos. O que não pode é você não entregar disputa e não entregar a parte que é a sua função. O time tem várias funções e eles têm que cumpri-las. É isso que é fundamental para ser intenso para mim, e é isso que vai valer. Mano, boa noite. Jordana Araújo, da Rádio Band News FM. Início de trabalho, obviamente, a gente leva isso em consideração, mas Muito obrigado. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians levou 5 gols, e a gente sabe que você tem um DNA defensivo, um técnico que prioriza essa organização defensiva por parte do Corinthians. Aliás, por parte dos trabalhos por onde você passou, eu gostaria de saber de você como que você pensa essa reorganização por parte da equipe do Corinthians para o restante dessa temporada. Bom, hoje terminamos o jogo com Yuri Alberto, Felipe e Romero e Pedro. Então estou mudando. Estou mudando o meu DNA, eu acho. Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma boa organização defensiva com ser defensivo demais, né? Eu falo sempre que a gente tem que acompanhar as alterações que o futebol vai apresentando. Até um tempo atrás, você ser organizado defensivamente, e o Alessandro está aí, foi meu jogador, sabe? Isso dava uma condição muito boa de retomada de bola, mantendo uma equipe bem organizada para você, em transições rápidas, construir suas vitórias. A partir de um determinado momento, isso ficou pouco. O futebol vai mudando e você tem que entender as mudanças dele. Então, os times hoje precisam estar mais preparados para propor jogo, ter uma estrutura de construção de jogada, e atrás disso que os treinadores vão. Né? Ninguém gosta de ficar sendo atacado o tempo inteiro. Isso é terrível, porque numa dessas bolas escapa, a tua defesa não sustenta, você toma o gol, né? É só olhar um dos gols que tomamos lá em Fortaleza, né? Com bola rebatida para cá, para lá, daqui a pouco sobra para alguém e coloca para dentro. Nem foi uma jogada com construção tão qualificada, mas você vai dando ao adversário tanta chegada na frente que uma dessas bolas acontece isso. Então você não pode mais ficar assim, porque todos constroem bem e a gente também tem que construir bem. Mano, tudo bom? Boa noite. Stefano, da TV Bandeirantes e Band Esportes. Vocês agora só têm o Campeonato Brasileiro pela frente, né? São 12 jogos. Nos últimos 10, no Campeonato Brasileiro só, são 6 empates, né? 2 derrotas e 2 vitórias. E esses empates, mesmo dentro de casa, vocês não perdendo, não está sendo suficiente para tirar o Corinthians dessa parte de baixo da tabela. Desde que você entrou, desde que você começou a ter contato, reuniões com jogadores, com diretores, a pauta fugir do rebaixamento entrou ali na conversa de vocês? Não se falou sobre isso com os jogadores, né? Porque eu acho que não é a questão nossa. Quem fala em rebaixamento mais é quem está no Z4. A equipe vem se mantendo fora desde há bastante tempo, né? Não sei nem se teve lá atrás em algum momento, acho que nunca esteve. Mas é óbvio que nós precisamos melhorar o nosso percentual de pontuação, né? 1 ponto a cada
6 disputados não é o suficiente, tá? Mas às vezes ele não é o pior dos universos porque ele dá consistência para você ir buscar mais. Ele começa a alicerçar algumas coisas em termos de conceitos que vão ganhando força e que te prepara melhor para você ganhar. E é isso que nós estamos fazendo, entendendo um jogo como esse dessa maneira. Mano, aqui, fazendo um favor, Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Mano, aproveitando o gancho de uma pergunta anterior, que você já falou um pouco, como você terminou a partida, você terminou com o Yuri Alberto atuando como uma espécie de ponta direita. Isso é algo que você vem trabalhando para atuar com ele nessa função no Corinthians, ou foi só uma circunstância de jogo ali? Não foi uma circunstância desse jogo, tá? E na verdade a gente nem queria que ele ficasse mais como ponta, a gente queria enfiar 2 atacantes mais centrais, porque era uma necessidade daquele momento, né? Felipe dá uma força física maior para a disputa, que não é tanto a característica de Yuri. Então a gente deixou ele para flutuar um pouquinho mais, tentou variar a beirada, né? Uma chegada mais com o Fagner. Era necessário a gente empurrar um pouco mais eles para trás. Acho que conseguimos, em cima dessa ideia, empatamos o jogo naquele momento, né? Mas é circunstancial o fato de enfiar 2 atacantes nessa última linha, dessa maneira. Mano, boa noite, Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Eu queria perguntar para você sobre talvez os 2 setores mais criticados pela torcida, as 2 laterais, direita e esquerda. Queria saber primeiro o motivo da opção de ter mantido o Fábio Santos, mesmo com a partida abaixo que ele fez na última terça-feira, e segundo, a sua avaliação, tanto dele quanto do Fagner hoje. Obrigado. Tá, eu não vou fazer avaliações individuais aqui com vocês, porque não acho correto, tá? Sempre as faço internamente, que elabora um pensamento mais geral sobre a equipe, tá? A questão de você dar confiança a uma equipe passa às vezes pela manutenção de uma situação como essa em relação ao Fábio Santos, que é o que eu vou comentar. Se a cada momento que um jogador tiver uma atuação abaixo, o treinador imediatamente saca ele e coloca outro, daqui a pouco ele não tem nenhum dos 2. Porque vai valer para o outro, se ele entrar também e não jogar bem, ele também vai sair no jogo seguinte. Então, temos que ter um bom senso. Também não vamos passar do limite, porque senão estaremos desrespeitando o jogador que está fora. Mas era importante a gente passar essa mensagem de dar confiança a ele, de dar a oportunidade dele fazer um jogo melhor. Se trata de um jogador com muita experiência, muito vencedor dentro do clube. E isso vai valer para todos os jogadores. Mano, boa noite. Arthur Santos, do GE. Vou voltar também numa resposta sua sobre os pontos que o Corinthians melhorou desde que você chegou e fazer um link com essa data FIFA, né? Esse período sem jogos, você vai ter mais treinos, mais dias de treinos do que teve desde que chegou no clube. A importância disso, claro, e principalmente como que você vê o Corinthians chegando para aquele jogo contra o Fluminense lá na frente. O que você quer alcançar a tempo desse próximo jogo do Corinthians, por favor? Bom, cada dia vamos trabalhar exatamente nessa direção de melhorar as questões gerais da equipe, tá? Eu acho que a gente sofre um pouco em retomadas. Quando a bola vai e volta, a gente perde um pouquinho o posicionamento de ganhar a segunda bola, seja da parte ofensiva, seja da parte defensiva. A equipe precisa percorrer essas distâncias mais rápidas e fazer as leituras das trajetórias. A gente vai fazer muito trabalho sobre isso. Isso é possível. Existe uma exigência de mudança de ritmo nesses fundamentos, né? Você não pode sempre estar correndo na mesma pegada, porque exige questões de mudança. Isso é uma conscientização que treinamentos todos os dias faz você ganhar uma condição melhor para isso. Então vamos trabalhar todos os aspectos. Acho que a equipe precisa desse trabalho e os jogadores estão sedentos dessas informações de como você se comporta nesse caso ou nos outros casos. Acho que isso chama padronização e é o que nós vamos dar para a equipe.
Mano, aqui, boa noite, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Qual a importância desse um pontinho conquistado aqui hoje? É um pontinho, é um ponto importante? Qual a sua avaliação? Eu comecei dizendo que a gente não fica plenamente satisfeito com o empate. A gente só fica satisfeito com o empate quando foi o máximo que a gente conseguiu alcançar naquele confronto. E acho que foi a situação do jogo de hoje, é o que conseguimos. Tá? Mas eu saio mais satisfeito com o comportamento que a equipe teve depois que sofreu o gol, a postura de não aceitar o resultado, essa indignação interna que temos que ter. Né? Isso vai ser, na minha opinião, os primeiros passos para essa mudança de comportamento. Né? Mas como não é só comportamento, não é só uma decisão dos jogadores, nós temos que aliar isso às condições de jogo de futebol completo, mais bem executado. Estávamos diante de um adversário que exigiu bastante, né? Tem muita leitura de movimentação, tem muita variação, você tem que estar sempre muito atento. Na maioria das vezes a gente foi bem, em determinados momentos a gente errou, a bola entrou com muita liberdade pelo lado, acho que foi uma delas no primeiro tempo pro Ayrton Lucas. E assim sucessivamente. Então, eu acho que o caminho é trabalhar bastante nessa parada e tenho certeza absoluta que nós vamos estar melhores daqui a 10 dias do que saímos aí. Obrigada, mano, a todos que nos acompanharam. Boa noite, até a próxima. Obrigado, gente. Bom domingo para todo mundo.